Sejam muito bem-vindos à aula de arte da professora Suyá. Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de arte do capítulo 1. Na realidade, estamos encerrando o capítulo 1 e na semana que vem vamos entrar no capítulo 2. E hoje vamos falar sobre a mármore que fala. Vamos falar de algumas obras de artes em mármore que são de Michelangelo, as obras de arte de Michelangelo, né? A escultura acima tem logo na página 13 o mármore que fala, já vem a Pietra da Visão de Michelangelo, né? Beleza física e manifestações da natureza e do espírito. Michelangelo desenhava, fazia algumas esculturas em mármores, né, em Roma, em algumas cidades, e ele fazia as obras de arte dele eram de mármore. Muitas das obras dele eram voltadas para a parte religiosa nas igrejas. As igrejas católicas têm imagens e na cidade também que ele desenhava. A escultura acima, Pietra, criada pelo artista renascentista, que ele era renascentista, Michelangelo, nasceu em 1475 e morreu em 1564. É considerado uma das obras mais importantes e uma das esculturas mais belas de todos os tempos, tá? Esculpida em mármore e em formato de piramidal. Sendo esta última característica como a pintura e escultura do Renascimento. A Pietra representa Jesus Cristo morto nos braços da Virgem Maria, que o apoia em enorme sofrimento. E aqui diz, né, a delicadeza, a perfeição da obra, com detalhes que impressiona pelo seu realismo, colocaram em questão a autoria do artista por ser jovem quando o construiu pouco mais de 20 anos. A construir, mas ele fez questão de deixar seu nome escrito na faixa que está sobre o peito de Maria, né? Segundo a história, só consta nesta obra, sendo a única assinada por Michelangelo. A escultura foi encontrada por um cardeal francês, tá? Que pretendia tê-la em seu memorial, mas ele não pôde ver a obra, pois faleceu antes da conclusão. Hoje está localizada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, protegido por uma redoma de vidro blindado em virtude de um ataque que sofreu e ficou algumas partes danificadas, que foi no ano de 1972. Michelangelo, né, é considerado dos maiores artistas históricos da arte. Além de escultor, ele foi pintor, poeta e arquiteto. Viveu seus anos na Itália. A Pietra é uma escultura feita de mármore. Ela foi lapidada até chegar ao formato desejado pelo artista. É um objeto inanimado, não fala, não come e não pensa, mas mesmo assim, muitas pessoas consideram que ele transmita vida na história. Teve algumas outras obras de artes dele também, né, mas essa foi a mais conhecida. Na página 14, também tem a criação de Adão e o afresco. O pintor é pintado por Michelangelo em 1511, tá? Que fica no teto da Capela Sistina, né? A cena representada, episódio do livro de Gênesis. E tem dois significados do Renascimento: movimento artístico, cultural e científico que nasceu na Itália nas pinturas das décadas do século XV. Suas principais características são o retorno à arte clássica da Grécia e de Roma. E afresco significa técnica de pintura realizada em muros, paredes e tetos sobre uma base de gesso, geralmente recém-aplicados, com uso de tinta à base de água, o que fará com que se dê a absorção da pintura pela superfície onde é aplicada.
E aqui tem uns exercícios, umas atividades que diz. Então, de acordo com o que você estudou até o momento, de que forma uma obra de arte pode expressar a vida? Resposta pessoal. Número 2. Você concorda que a obra de Michelangelo possui vida? Número 3. Você já conhece a história de Pietra? Mas agora observe a foto da escultura novamente e descreva com suas palavras o que é essa obra para você? Ou seja, o que você imagina e sente em olhando essa obra? Dentre as obras artísticas que você conhece, de variedades de modalidade, quais expressões expressam vida para você? E aí, você vai lá na página 16, que diz ampliando o conhecimento, que é o conceito de algumas atividades, conhecendo palavras, né? O conceito de algumas palavras. Vida, propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui no nascimento até a morte, compondo um conjunto de atividades e funções orgânicas que distingue o corpo vivo do corpo morto. Criação, ação humana de conceber, de gerar, de dar existência ao que não existe e de dar nova forma, novo uso a alguma coisa. E escultura, arte que se expressa pela criação de formas plásticas em volumes ou relevos, seja pela modelagem de substâncias maleáveis ou moldáveis, seja pelo polimento de sólidos, seja pela reunião de materiais ou objetos diversos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, falando um pouco quem foi Michelangelo, falando sobre renascentismo e falando sobre afresco também. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Um beijo no coração de vocês.